Você sabe o que o futebol e a arte têm em comum? Ambos estão com tudo dentro do universo cripto. Seja por NFTs ou fan tokens, fato é que esses mercados já estão movimentando milhões de dólares dentro desse universo. Então, no vídeo de hoje, o objetivo é exatamente te explicar o que são NFTs, o que são fan tokens, quais são os objetivos de cada um, além de também, é claro, trazer exemplos para que tudo isso fique muito mais claro. Então roda a vinheta aí e vamos lá. Fala pessoal, meu nome é João, o Kryptonita, e esse aqui é o canal da Bitso, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não conhece, a Bitso é uma corretora de criptomoedas, onde você pode, por exemplo, comprar e vender Bitcoin e Ethereum, dentre várias e várias outras criptomoedas que nós oferecemos na nossa plataforma. E nosso objetivo aqui com o canal é exatamente facilitar o entendimento desse vasto universo cripto que a gente vive hoje em dia, que para muitos, na primeira vista, pode parecer algo complicado. Nosso objetivo é basicamente facilitar o entendimento disso tudo com esses vídeos que a gente produz aqui no canal. Então se você gosta e quer aprender mais sobre cripto, não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de deixar um like no vídeo de hoje. Mas sem mais delongas então, vamos falar sobre NFTs e fan tokens. Primeiro vamos falar então sobre NFTs. Bom, o mercado de NFTs teve um crescimento exponencial nos últimos anos, onde a gente viu, por exemplo, pessoas famosas comprando NFTs, várias e várias coleções de NFTs sendo lançadas e também alguns NFTs sendo vendidos por dezenas de milhões de dólares. Bem ou mal, você muito provavelmente já ouviu falar sobre NFTs nos últimos anos. Dando um passo para trás aqui, a sigla NFT significa Non-Fungible Token, ou na tradução aqui para o português, token não fungível. Tentando destrinchar esse conceito de uma forma mais simples, a gente pode dizer que o NFT é basicamente uma espécie de certificado único registrado em blockchain e que não pode ser copiado ou substituído. Aqui, talvez muitas pessoas fiquem confusas. Tanto é que tem até um meme muito famoso no universo cripto dizendo basicamente: por que eu vou comprar um NFT se eu posso simplesmente clicar com o botão direito do mouse e salvar aquela imagem ali? Bom, se você acompanha o universo de NFTs, você muito provavelmente já ouviu essa pergunta. E a resposta para ela é muito simples. Não adianta só você clicar com o botão direito do mouse e salvar aquela imagem, porque assim você não vai adquirir aquele certificado em blockchain que eu mencionei para vocês anteriormente, mas tão somente a representação daquele NFT, como por exemplo aquela imagem que você consegue ver ali. E é importante mencionar aqui para vocês também que NFTs não são só imagens. Apesar de eu ter utilizado como exemplo imagem e apesar de hoje em dia a expressão mais conhecida de NFTs serem as imagens, NFTs vão muito além disso. Podem ser também, por exemplo, GIFs, vídeos, propriedade, nomes de domínios, dentre várias e várias outras funcionalidades que ainda estão em desenvolvimento nesse universo cripto. Se você quiser entender de modo mais profundo sobre NFTs e sobre como eles estão sendo utilizados hoje dentro do universo cripto, a gente tem um vídeo excelente aqui no canal exatamente sobre isso. Mas para o vídeo de hoje é importante que vocês entendam que os NFTs são uma espécie de certificado registrado em blockchain que não pode ser copiado ou substituído. Agora bora então falar sobre o segundo assunto do vídeo de hoje, os fan tokens. Bom, para quem não conhece fan tokens ainda, eles são basicamente uma espécie de ativo digital finita que são criados dentro de alguma blockchain, como por exemplo a blockchain do Ethereum. Os fan tokens vieram para modificar a forma com que os torcedores conseguem interagir com seu time de coração. Antes dos fan tokens, por mais fanático que os torcedores fossem, eles não conseguiam participar de forma ativa do time que eles torciam. Se a gente for falar exclusivamente de futebol, até dava para fazer uma comparação com o sócio torcedor. Mas ainda assim, isso não permite uma participação ali no clube, mas tão somente representa um apoio do torcedor. Já com os fan tokens, os torcedores poderão realmente participar de processos e decisões do time em que são fãs, deixando de ser um mero espectador e realmente influenciando no processo de decisão. Importante mencionar também que os fan tokens não estão restritos ao futebol. Apesar de no Brasil o futebol ser a maior manifestação de fan tokens, até porque o esporte é muito querido, os fan tokens vão muito além disso. Eles podem também representar esportes, lutadores de UFC, dentre várias e várias outras modalidades que ainda estão crescendo e em desenvolvimento. Dito tudo isso, muitos podem estar se perguntando: como assim participar do processo de decisão? Eu vou virar o CEO do time, o CEO do clube? Calma que também não é bem assim, né? Tudo que a gente está falando aqui, todas essas decisões que eu mencionei, são decisões simples na verdade. Você não vai acabar decidindo o futuro do time.
mas você pode, por exemplo, escolher qual música vai tocar no estádio no próximo jogo, qual uniforme que o time vai utilizar. São decisões simples, mas que ainda assim são importantes, tanto para o time quanto para a torcida. Lembrando também que os fan tokens ainda são uma coisa muito nova, muitos times acabaram de fazer o seu lançamento e ainda estão tentando entender e associando como funciona e como dar vantagens para os seus fan tokens. Quem sabe a gente não chega no momento onde os times vão dando mais voz para esses fan tokens e até mesmo no auxílio, quem sabe, de contratação de novos jogadores. Mas isso tudo fica para o futuro e aos poucos as coisas vão desenvolvendo. Hoje já vimos, por exemplo, um time permitindo que os fan tokens auxiliem na escolha da escalação do time para um jogo. Então já é algo grande, já é algo relevante e aos poucos isso com certeza vai se desenvolvendo. E importante mencionar aqui também que os fan tokens ainda são algo muito novo. Muitos times estão começando a entender como isso funciona e começando a pensar em vantagens para dar para os detentores desses fan tokens. Encaminhando aqui para o final, agora que a gente já sabe o que são NFTs e o que são fan tokens, eu queria frisar uma das principais diferenças entre esses dois, que é o conceito de fungibilidade. Para quem ainda não está familiarizado com esse conceito, podemos entender algo não fungível como algo insubstituível, algo que não pode ser trocado. Por exemplo, uma nota de R$100 é fungível. Então se você pegar essa nota de R$100 e emprestar para algum amigo seu, ele não precisa te devolver aquela exata nota que você emprestou. Qualquer R$100 está mais do que suficiente para quitar essa dívida. E o mesmo acontece com os fan tokens. Eles também seguem o conceito de fungibilidade. Então, por exemplo, se você emprestar 100 fan tokens do São Paulo para o seu amigo, ele pode te devolver quaisquer 100 fan tokens. Não precisa ser exatamente aqueles 100 que você emprestou. Já com os NFTs é diferente, como o seu próprio nome diz, eles não são fungíveis. Isso significa que ele basicamente não pode ser substituído, já que o seu certificado em blockchain é algo único. Então, por exemplo, se você enviar um NFT para algum amigo seu, ele precisa te devolver aquele exato NFT que você enviou. Somente aquele NFT tem as mesmas propriedades. Não vai existir outro NFT com as mesmas propriedades, as mesmas características do que aquele que você enviou para ele. Essa é então uma das principais diferenças entre os NFTs e os fan tokens. Agora eu espero que tenha ficado mais claro para vocês as diferenças entre esses dois tipos de tokens, o que eles são, o que eles não são, quais são seus objetivos e também quais são seus usos práticos. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Bitso e também de deixar um like no vídeo de hoje. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.